Olá, eu sou o pastor Isaías Fernandes e você está acompanhando agora o programa O que a Bíblia diz. E hoje nós vamos tratar do tema entre a relação de pais com os filhos e dos filhos com os seus pais. Então roda a vinheta e fica ligadinho. Em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 1, o texto bíblico diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse texto é um texto tão belo, escrito pelo apóstolo Paulo, quando decide escrever para a igreja cristã do primeiro século, na cidade de Éfeso. Irmãos, Paulo aqui, na parte aplicacional do seu conteúdo, ele decide trazer para a vida cristã um ensinamento tão precioso, que é como os pais devem se relacionar com os filhos e como os filhos devem se relacionar com os pais à luz do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a relação entre pais e filhos e entre filhos e pais é um dos grandes desafios, se não o maior desafio das famílias no Brasil. Quantas famílias têm filhos que não conversam mais com seus pais? Quantas famílias têm pais que não conversam mais com seus filhos? E nós temos, às vezes, a tola impressão de que isso é um problema do nosso tempo. Mas já no primeiro século, no berço da fé cristã, o apóstolo Paulo também enfrentava esses desafios nas suas famílias. E aqui, meus irmãos, o que nós podemos aprender é que existia uma dificuldade muito clássica e que Paulo quer combater. Mas eu quero te contextualizar aqui. Meus irmãos, no primeiro século, os pais, e principalmente a figura do pai, ele tinha todo o poder, era chamado pater-poder. E qual era esse pater-poder? O pater-poder era um poder absoluto. O pai era dono do filho. O pai poderia vender o filho como escravo, o pai poderia deserdá-lo, o pai poderia colocar outra pessoa no lugar de herdeiro, o pai poderia, de alguma maneira, dar bens ou tirar bens, o pai poderia, se quiser, matá-lo ou vendê-lo como escravo. Nesse contexto, meus irmãos, nós precisamos aprender que Paulo está falando sobre a pessoa do Espírito Santo e ele está falando sobre a relação de pais e filhos. E é nesse contexto que ele vira para os filhos e começando o seu ensinamento. Logo no verso 1 ele diz: Filhos, obedeçam aos seus pais, pois isto é justo. Irmãos, olha que interessante. Nesse contexto de rebeldia do primeiro século, muitos filhos diziam: não, essa lei do pater-poder, ela é injusta, essa lei é injusta. E muitos filhos achavam ou entendiam que deveriam desobedecer aos seus pais. E a pergunta que eu te faço: numa relação injusta entre filhos e pais, os filhos estão autorizados a desobedecerem aos seus pais? Estamos acostumados a viver dentro de uma lógica de recompensas, onde, para tratar bem o outro, é necessário que ele primeiramente tenha essa atitude para conosco. É o popular toma lá, dá cá, ou olho por olho, dente por dente. Mas será que é essa postura que Deus espera que tenhamos com os nossos pais? Nós voltamos para responder a pergunta que eu tinha acabado de lhe fazer. Os filhos, mediante o tratamento dos pais, eles têm respaldo bíblico para desobedecerem e desonrarem os pais? A resposta é não, meus irmãos. Olha, mais uma vez o que o texto bíblico afirma. Filhos, obedeçam os seus pais, pois isso é justo. Honrem o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Aqui Paulo está apresentando um princípio que às vezes é tão negligenciado nos nossos dias. Sabe qual é esse princípio?
Esse é o princípio da honra. Nós precisamos honrar os nossos pais. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E o que é um mandamento com promessa? É um mandamento que Deus atrelou uma promessa a ele. Se você fizer isso, logo você terá como recompensa isto aqui. O que Paulo está afirmando é que Deus prometeu, via mandamento, honre o teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam prolongados. Nós precisamos desse princípio de honra. Você que é filho, honre o seu pai, honre a sua mãe. Os trate com amor, obedeça as palavras dos seus pais, não provoque-os, não gere irritação nos seus pais, seja um filho obediente, seja um filho educado, seja um filho que honra. Hoje nós vivemos um tempo onde os filhos estão pouco ligando para o que está acontecendo com os seus pais. E quando se tornam adultos, eles desprezam os seus pais, eles desprezam o cuidado com o pai, com a mãe. E talvez você está pensando, ô pastor, mas o meu pai foi tão mal comigo. Pastor, mas a minha mãe foi tão má comigo. Mas o que o texto diz é que, independente da bondade ou da maldade dos pais, a honra é um princípio que devemos aplicar. Mesmo que o seu pai não tenha sido o melhor pai do mundo, mesmo que a sua mãe não tenha sido a melhor mãe do mundo, você é chamado por Deus para honrar o seu pai e a sua mãe e honrar para que você tenha longos dias na terra. Honrar para que você possa viver em paz, em tranquilidade. Cuidar do pai e da mãe. Cuidar dos dois, esses pilares da nossa família. É um dever dos cristãos. Os filhos, quando cheios do Espírito Santo, completamente transbordantes do Espírito Santo, eles se esvaziam de todo o desejo de vingança, se esvaziam da mágoa, se esvaziam da maledicência e tudo o que eles querem é honrar pai e mãe. Naquele tempo, os pais tinham um poder que às vezes poderiam provocar algum tipo de dor e algum tipo de abuso. Mas mesmo assim, os filhos precisavam honrar os pais. É o que Paulo está nos ensinando. E os pais? Como eles devem se comportar com os seus filhos? Quem achou que não ia sobrar orientação para os pais, se enganou. Na relação entre pais e filhos, todos precisam se esforçar. Cada um tem um papel a assumir. A Bíblia tem uma série de recomendações direcionadas para os pais. Em Efésios, capítulo 6, no verso 4, Paulo diz: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo não somente instrui os filhos, mas ele também tem o cuidado de orientar os pais. E ele orienta os pais a não criar os filhos irritando-os, provocando-os, sendo maledicentes. Não. Os pais precisam derramar amor, exortar com a disciplina do Senhor, com o cuidado do Senhor. Esse é um desafio, num período onde nos falta equilíbrio, assim como também faltava equilíbrio no primeiro século. Muitos precisam voltar para a palavra e aprender a educar os seus filhos com a palavra do Senhor. O que isso nos diz, meus irmãos, é que nós precisamos corrigir, amar, advertir, disciplinar com a mesma disciplina que o Senhor tem com os seus filhos. Irmãos, Deus nos disciplina de uma maneira tão graciosa, tão amorosa. Você que é pai, você que é mãe, às vezes pensa: pastor, mas o meu filho me irrita tanto. Pastor, mas a minha filha me irrita tanto. O que eu devo fazer? Meu irmão, minha irmã, o que o texto bíblico nos diz, e a verdade inerrante das Sagradas Escrituras, é que nós precisamos caminhar para o amor do Senhor, e não na provocação, e não em violência física, e não em agressões. Nós precisamos caminhar com amor. Seja firme na repreensão, mas também seja amoroso, amorosa. Discipline quando necessário, mas elogie também. Seja duro ou dura quando precisar ser, mas também despeje o amor no seu filho ou na sua filha. Nós vivemos tempos de extremos, onde ou os pais são extremamente agressivos ou eles simplesmente
passam a mão na cabeça sem se preocupar com os atos errados. Nós precisamos sair desse lugar de extremidade e precisamos voltar novamente a caminhar aqui agora para o equilíbrio, para corrigir no tempo oportuno e para disciplinar e amar no tempo oportuno. Paulo nos instrui, tanto para filhos quanto para os pais. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Eu espero que o texto bíblico tenha encontrado ressonância no seu coração. Nós vamos ficar por aqui. Em breve teremos um novo encontro com um novo tema. Deus te abençoe e vá viver a melhor semana da sua vida.